A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como vão? Tudo bem? Nós vamos falar da lição de hoje, de número 8, o mensageiro da esperança. E essa história se encontra lá no livro de Jeremias, do capítulo 1, do 1 ao 19, e também no livro de Lamentações, no capítulo 1 ao 5. E nós vamos estar falando sobre o profeta Jeremias, o mensageiro da esperança. E o Brian vai estar lendo para a gente o versículo do dia. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Lamentações 3:6. Isso. E Jeremias, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, desde quando ele estava lá na barriga da sua mãe, bebezinho, Deus já havia o escolhido, porque Deus nos conhece, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhece. E assim aconteceu com Jeremias, Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe, Ele já conhecia Jeremias e faria de Jeremias um grande profeta, faria dele um grande profeta. E certa vez, Jeremias começou a crescer. Ele estava crescendo, e Deus o havia escolhido desde o ventre, como eu já havia falado. Desde o ventre ele já foi escolhido. E conforme ele foi crescendo, ele crescia no temor de Deus. Ele sabia que ele tinha uma grande chamada na sua vida. E o Senhor disse para ele assim, que ele havia escolhido para ele falar às nações, aos reis, aos governadores da mensagem divina. Só que Jeremias, ele ficou com medo. Ele se sentiu incapaz, porque ele ainda era um menino, então ele se sentiu incapaz de cumprir aquilo que Deus havia chamado. Só que Deus falou para ele assim, olha Jeremias, não temas porque eu sou contigo, né? Eu te livro de todo mal. E certa vez o Senhor tocou nos lábios de Jeremias, tocou nos seus lábios. E ele, a partir daquele momento que o Senhor tocou nos seus lábios, ele começou a falar aquilo que Deus mandava sem ter medo. Com autoridade, ele falava, ele começou a fazer aquilo de que ele havia sido escolhido para fazer, que era falar às nações. Você lembra que eu falei que significa profeta? É aquele que leva a palavra de Deus, aquele que fala a palavra de Deus, fala aquilo que Deus manda. E ele assim o fazia. E ele foi crescendo, e ainda menino ele foi escolhido. E ele continuou na sua caminhada fazendo aquilo que Deus mandava. Só que naquela época, haviam outros profetas também. Só que os outros profetas não falavam aquilo que Deus mandava. Eles falavam só aquilo que agradava ao povo. E Jeremias era diferente. Ele falava aquilo que Deus mandava. E o povo, quando fazia alguma coisa errada, Deus mandava Jeremias falar. Jeremias falava dos pecados deles, que eles estavam errados. E eles não eram bem vistos ali no meio do povo. O povo não gostava, não se agradava de quando Jeremias falava a verdade. Falava que o povo estava pecando, o povo não gostava. E maltratavam os profetas, por causa disso eles maltratavam o profeta. Só que Jeremias já estava fazendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer, que era falar a sua palavra, que era para ele não temer. Então ele falava com muita ousadia e muita autoridade. E certa vez o povo de Israel já estava se afastando de Deus. E vocês lembram também que eu já falei aqui, que quando o povo se afastava de Deus, o que acontecia? Os inimigos prevaleciam contra eles, os inimigos derrotavam o povo de Israel. E dessa vez não foi diferente. Certo dia, uma coisa muito triste aconteceu. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu os palácios, destruiu tudo. E ainda levou muitos daqueles moradores como prisioneiros para fazer deles escravos. E Jeremias, com aquela situação, ficou muito triste, muito entristecido com aquela situação. E ele resolveu fazer algo para ajudar, para que ajudasse o povo. Então ele criou o livro de Lamentações. Inclusive ele era conhecido como profeta chorão, porque ele era uma pessoa muito emotiva, muito sentida. E ele, depois que o povo foi preso, foi cativo, ele criou o livro de Lamentações. É um livro pouco falado, né? A gente fala pouco nesse livro, mas é o livro de Lamentações. Dá para vocês verem aí. O livro de Lamentações. E nesse livro encontram poemas, são poesias, são poemas que ele fez quando ele estava triste, entristecido, quando houve a destruição daquele lugar. E ele fez esses poemas para isso. E também a intenção dele era que o povo se convertesse
dos seus maus caminhos, o povo se arrependesse. E ele convidou a todo o povo para se unirem e orarem, clamarem, chorarem, pedirem perdão a Deus, porque eles estavam errados, eles estavam afastados de Deus naquela época. E assim o povo fez, se uniu com Jeremias e eles começaram a adorar. E esse adorar a Deus e aclamar ao Senhor. E os poemas que Jeremias fez, eles mostravam o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo e misericordioso com aqueles que confiam nele. Então Jeremias, através desse livro, ele queria trazer à memória do povo o quanto Deus era bom, o quanto Deus era justo e que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. E ele fez isso através da palavra de Deus. Vocês sabem para que serve um mapa? O mapa, ele serve... Vou mostrar para vocês. Ó, o mapa, ele serve para nos guiar. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Ó, o mapa, ele serve para nos guiar e nos levar a vários lugares. E Jeremias sabia disso. Sabia que nós temos um mapa. E esse mapa, qual é o nosso mapa, Brian? Que nos leva para o céu, que nos guia, que nos ajuda a chegar ao céu. Qual é o nosso mapa? A Bíblia, ele é o mapa do cristão. E Jeremias fez isso através da palavra de Deus. Ele queria conscientizar o povo de que eles estavam no caminho errado e que eles deveriam seguir por um bom caminho. E Jeremias fez isso através da palavra de Deus, mostrando que a Bíblia é o nosso mapa, que a palavra de Deus é um mapa que nos leva para o céu. E se nós obedecermos a sua palavra, obedecermos as suas instruções, nós passaremos a viver bem. Através da palavra de Deus, o povo aprenderia a caminhar na direção certa e receberia muitas bênçãos do Senhor. E nós devemos fazer isso também, ter a Bíblia como nosso mapa, como nosso guia, né? Nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Quem não sabe ler ainda pode pedir para o papai, para a mamãe estar lendo o versículo, né, Brian? O Brian, ele lê os versículos, ele já consegue ler, então ele mesmo acompanha na Bíblia a leitura, ele faz uma leitura diária. E assim nós devemos fazer. Para aqueles que ainda não sabem, peça para o papai, para a mamãe ler para vocês a Bíblia, um versículo para vocês irem aprendendo. Ou quem já sabe, pegue lá a sua Bíblia e vai ler. A Bíblia, ela traz resposta para todas as coisas. Então, tudo aquilo que nós precisarmos, que nós necessitarmos de uma direção, nós devemos procurar na Bíblia. Na Bíblia, nós devemos procurar na Bíblia, tá bom? E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.